Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio de interpretação do Evangelho de Jesus. Para hoje, escolhemos um tema muito importante para todas as gerações que já se sucederam sobre a terra, em especial para a geração que caminha sobre o mundo neste atual momento: a educação dos filhos através de seus pais. Encontramos vínculos desse tema com o Evangelho de Jesus e vamos recorrer ao pensamento de Cristo a fim de compreendermos o que a Boa Nova tem para nos ensinar. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus proferiu a seguinte lição: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim também não é digno de mim. E fazendo um enlace com essa passagem, trazemos o capítulo 16 também do Evangelho de Mateus, quando o apóstolo narra: a partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás, o adversário. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. E aqui nós vemos que a psicologia de Pedro tentou fazer uma inversão. Pedro quis se colocar no lugar de Jesus, saber mais que Jesus, porque temia ter que desapegar da figura, da presença corpórea do Mestre. E Jesus deixa claro que não estava ali para um curso de sentimentalismo, de bondadismo, mas de amor real. Ele caminharia com os seus discípulos, mas chegaria o momento da separação. E aí nós compreendemos porque o Mestre diz que quem amar mais a pai ou mãe, a filho ou filha mais do que a ele mesmo, não é digno dele e nem do seu reino. Porque nós ainda temos muitas dificuldades para nos desvencilharmos das armadilhas do apego. Ainda gritamos: é meu pai e ninguém me tira, é minha mãe e ninguém me tira, é meu filho e ninguém pode dizer absolutamente nada, nos despreparando para a vida real. À luz do Evangelho, todo sentimentalismo é pernicioso. O amor cheio de coragem e confiança, que se comunica às fibras da alma e não aos caprichos do momento. Observemos, meus irmãos, o amor de Deus para conosco e não queiramos ter um amor maior do que o amor de Deus. Isso é vaidade e também é impossível. Olha como Deus amou o mundo. Olha como Deus enviou Jesus aos homens. Olha como Deus e Jesus tinham
uma relação de comunhão indescritível, mas nem por isso Jesus teve vida fácil sobre a crosta da terra. Era isso que Pedro não compreendia. Ele achava que todo amor produz facilidade e livramentos das aflições do mundo, ignorando que o amor se fortalece nas aflições, nas dificuldades, nas barreiras e nos empecilhos. O amor de Deus não é um amor sentimentalista, é um amor real, é um amor que nos prepara para a vida. Então, por que os pais, nos dias de hoje, oscilam entre a violência radical, do abandono, dos maus tratos, ou adotam um outro tipo de radicalismo, que é o excesso de zelo, de mimo e de superproteção, ignorando que com esse comportamento ele está matando a semente do homem e da mulher no coração da criança. É por isso que nós vemos muitos jovens e muitos adultos absolutamente despreparados para a vida real, fora dos ninhos e das asas dos seus pais. São filhos do melindre, do desespero, da sombra, e não conseguem se apartar para viverem uma vida de autonomia. Então, à luz dos ensinos reais de Jesus, que evocam a naturalidade da existência, as nossas crianças precisam saber que os animais de estimação morrem, que os avós também morrem e que os pais também precisam morrer. É preciso conhecer o Cristo na naturalidade de todas as coisas, para não se horrorizar diante do que é natural. Só o coração apartado da vida não compreende a própria vida. Isso não significa tornar-se anestesiado e nem sensível, mas preparar o coração para que o desespero atroz não nos paralise na marcha da existência. Porque é impossível que os pais não comuniquem aos seus filhos os fatos inexoráveis e naturais de toda a vida. É preciso ter consciência que nós iremos nos despedir e está tudo certo. Deus não nos abandonou e a vida não se tornou amarga por conta disso. Aqueles que foram já viveram, agora é a nossa vez. Quando um amiguinho do colégio briga com a criança, briga com o filho, precisamos ensiná-los a perdoar, para que eles não se transformem em filhos do medo, do recalque e da agressividade represada que nunca se converte em paz. Quando a criança aprende a ter essa postura, essa própria postura, sem nenhum laivo de violência, já impõe respeito. Porque o Evangelho fortalece a nossa presença diante dos outros e diante do mundo. E aí nós avançamos quando os pais dizem para as crianças: eu não posso lhe dar o que você quer. Eu vou lhe dar amor, eu vou lhe dar abrigo, eu vou lhe dar as coisas mais básicas e necessárias da vida, mas os supérfluos eu não posso te dar. Está tudo certo. A criança tem que compreender que a vida não se limita a uma coisa e que os momentos da existência não estão restritos aos seus caprichos.
É por isso que Jesus, já conhecendo o coração dessa longa geração que faz travessia sobre a terra, Jesus, ele vai nos dizer também no Evangelho de Mateus, uma passagem muito importante, quando ele pergunta: a que assemelhareis esta geração? Vocês são convidados a beber, a comer, a dançar, a ouvirem músicas, mas tudo vocês renegam. O que Jesus estava querendo dizer, ou seja, tudo o que oferece para que vocês vivam a vida, para que vocês sejam felizes, vocês se armam de profunda intransigência e dizem que querem aquilo que não podem ter. João Batista caminhava no deserto e vocês gritavam: sois louco. Eu, como com as pessoas do mundo, eu me relaciono com toda a gente e vocês me chamam de amigo de pecadores. Ou seja, vocês não sabem o que querem da própria vida. E essa geração que Cristo conheceu há 2020 anos é uma geração que continua caminhando sobre a terra. Uma geração de eternos insatisfeitos. Os seus pais fazem tudo, lhes dão a vida, lhes dão de comer, de beber, de vestir, investem nos seus estudos e mesmo assim essa geração permanece triste, desolada, insatisfeita, sem bom ânimo para construir um futuro melhor, a começar por dentro de si e depois irradiar pelo mundo. Os pais, à luz do Evangelho, precisam ensinar os seus filhos: caiu, levanta, com fé na caminhada. Aprenda a chorar com esperança e energias restauradoras, e não com chantagem e desespero. Quantas vezes nós já presenciamos, ouvimos: ninguém me entende, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu vou embora dessa casa, eu sou um estorvo, eu estou pensando em morrer. Meus irmãos, isso não tem nada a ver com a vida verdadeira. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Isso é chantagem emocional e fuga da realidade. Falta de autonomia e de perdão e de amor no coração. A psicologia moderna pode até inventar termos complicados e técnicos para descrever esse comportamento. Mas Jesus tem um vaticínio: geração incrédula e depravada. Geração que não ama, que não compreende, que não perdoa. Geração que presta falsos testemunhos e não honra a seu pai e sua mãe. Não são filhos da luz, são filhos do melindre e do recalque. Silenciosamente em Cristo, os filhos vão sendo preparados quando a educação é real e verdadeira. São preparados para os nãos da vida, são preparados para as portas fechadas, são preparados para os términos dos relacionamentos, para as tribulações no trabalho, para as privações financeiras, para as despedidas e enfermidades. Os espinhos e as pedradas sempre vão nos chegar. É impossível desejar a felicidade de um filho sem educá-lo, sem alertá-lo contra a inexorabilidade dos fatos que se sucedem na vida material. Você e eu seremos ou já fomos enganados e traídos. Nós seremos alvos de maledicência, de inveja. Por acaso alguém achou que iria passar pelo mundo sem enfrentar esses espinhos e sem enfrentar essas pedradas?
O que não pode eu me arvorar de justiceiro, eu me encher de horror e desistir da vida por conta disso. Se os espinhos e as pedradas me chegam, o importante é que eles não estejam em meu coração para não sufocarem a boa semente da vida que Jesus trouxe à existência, porque ele era o verbo do princípio. Então, como isso ainda não se encontra em nossos lares, como isso ainda é estranho à psicologia familiar, Jesus disse: se vocês amarem mais a seu pai e sua mãe, a seus filhos e suas filhas, mais do que a mim, vocês não são dignos de mim, vocês não conhecerão as claridades do meu reino e nem a paz que eu tenho para vos oferecer, porque vocês prestam fidelidade e culto às tradições de família e não às verdades do meu reino. E o mestre, no seu sermão profético, ele reservou uma mensagem à atual geração, a geração que caminha sobre a terra, uma geração adâmica, uma geração que caiu e precisa se regenerar em Cristo Jesus. Jesus reservou uma mensagem através das incompreensões, das chantagens e dos melindres dos escribas e dos fariseus. Ouçamos com coração. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar do sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Os fariseus diziam ali a Jesus que honravam os profetas e que se estivessem vivos naquele tempo, os profetas não teriam morrido. Mas Jesus diz a eles: vocês farão coisa pior. Vocês crucificarão o Filho de Deus, o Cordeiro Divino, aquele que traz a mensagem do perdão e do amor à terra. Vocês criticam os vossos pais, mas a psicologia de vocês é igual a deles. O vosso coração também está deturpado e despreparado para a vida. Vocês completam a medida daqueles que vos educaram. Isso significa, meus irmãos, que se nós não despertarmos da nossa inconsciência, nós vamos aprimorar os equívocos, os erros e os males que aprendemos em palavras ou em mensagens inarticuladas de nossos pais. Porque a tendência da vida é que aquele que não desperta aprimore o erro que aprendeu. Aprimore os equívocos com os quais foi ensinado. Aquele que quiser se aprimorar, evoluir, progredir para a vida, deve aprender com Cristo Jesus. Não à toa ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é uma mensagem para todos os filhos, para todos os pais. Essa é uma mensagem de vida eterna. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça, e possamos educar filhos para a luz e não para se alimentarem do pó da terra. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus coloque essa verdade, esse sol em nossos corações. Que Jesus rompa as armadilhas do passado dentro de nós, as velhas tradições, e nos ensine a renovar o novo com o novo, sem alianças com aquilo que está desgastado e obsoleto. Muita paz, que a luz do Mestre Divino continue conosco. Que assim seja.